Olá a todos, eu aqui de novo, novamente falando aqui com os iniciantes na eletrônica, os curiosos, os fuçadores. No fundo, todo técnico é tudo isso e mais um pouco. Eu vim aqui agora dar uma outra dica, né? Eu estou supondo que você já sabe se achar no esquema elétrico, já conhece os componentes aqui e que vai começar a fazer o teste. Aqui eu tenho um esquema de uma fonte, de uma televisão LG, e o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando você pega o equipamento para fazer o teste, né, qual a primeira coisa que você faz? Então, normalmente, né, você vai desmontar o aparelho, você vai fazer uma checagem visual, correto? Então você vai olhar se não tem um capacitor estufado, nenhuma trilha rompida, se não tem nenhum componente estouradinho lá no meio, enfim, qualquer anomalia visual, né? Então, um resistor que está meio escuro, enegrecido, significa que sofreu aquecimento excessivo, né? E depois que você fez essa checagem visual, o que você faz, né? Qual a segunda coisa que você faz? Então eu vejo muito as pessoas nas redes sociais, né, que chega lá, qual o substituto dessa pecinha, né? Eu não sabe nem o nome do componente. Aí fica difícil, né? Como eu falei no outro vídeo, não vamos ficar repetindo isso. Mas o princípio de você localizar defeitos em qualquer placa, tá? Desde um radinho até uma placa de computador, é você medir as tensões do circuito na placa. Antigamente, né, a gente tinha os esquemas e tinha aqui, por exemplo, no CI, 1 volt, 0,6, aqui um pulso, aqui vinha uma linha, um quadradinho com a forma de onda que tinha que ter naquele pino e tal. E hoje em dia não tem mais isso, cara. Você tem que adivinhar, por assim dizer, né? Então, vamos supor, né? Primeiro teste, você vai ver aqui, chega aqui, tem a entrada aqui do cabo, né? Aí você vai, pega o multímetro, testa fusível, testa continuidade aqui, aí depois você põe na tomada, aí você mede aqui antes desse indutor aqui de filtro, depois desse, depois você mede aqui. Muitos desses roteiros, né, que tem na cabeça de quem está começando são perda de tempo. Por que perda de tempo? Você tem que pular alguns blocos, né, pular algumas etapas para você não perder tempo, né, porque não compensa você ficar muito tempo se batendo no aparelho. Então, você colocou na tomada a lâmpada de série lá, não deu nenhum sinalzinho, já indica que pode não estar chegando tensão nenhuma aqui, pode ser um fusível rompido ou algo assim. Então, a primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, no caso desta fonte aqui, é medir aqui, ó, nos capacitores aqui da entrada, se você vai ter lá cerca de 150 volts.
tá bom? Então você mediu aqui, não tem tensão nenhuma, aí sim, aí o problema é na entrada. Aí, quais são os principais suspeitos? Então essa é a pergunta. Se não chega a tensão aqui, quem que pode ser, qual que é o mais provável de dar defeito? Então a gente vai primeiro, claro, no fusível, e depois nesse NTC. Esse termistor aqui não é comum, mas pode acontecer dele dar problema. Então, por exemplo, eu tive casos que eram mais chatinhos, né? Porque quando ligava a televisão, né, ela ligava e desligava. E como a gente está começando, né, você não tem assim muita experiência, né, de problemas que ocorrem, até eu descobri que era esse NTC aqui demorou um pouquinho, mas por falta de malícia, tá? Então, se medir aqui a tensão na entrada da ponte retificadora ou na saída dela, você colocou na tomada, a tensão ela tende, esse NTC ele tende a diminuir a resistência conforme passa a corrente por ele. Então, conforme ele aquece, a resistência diminui. Então, a tensão sobe aqui na ponte retificadora, ela vai subir gradativamente. Então, se você medir aqui em corrente alternada, né, no multímetro, na entrada da ponte retificadora, você consegue perceber melhor, porque na saída tem os capacitores. Então, se eu tivesse medido aqui, na entrada da ponte retificadora, eu tinha identificado o problema mais rápido. Tá? Então, esse é o ponto. Pula alguma etapa e depois aí, no caso aqui, eu falei, não funcionou, tá, não tem tensão. Aí vamos supor que tem tensão aqui. Então significa que todo esse estágio aqui da entrada está funcionando, está tudo ok. Aí nós vamos partir para este bloco aqui, que é o circuito integrado, que é o PWM, que vai oscilar e mandar aqui os pulsos aqui no gate do MOSFET para ele chavear aqui o transformador. Tá? Então isso você tem que saber de prévia. Vamos supor que a fonte aqui, vamos puxar um pouquinho mais aqui, tá. Aí eu venho aqui na saída, numa dessas saídas aqui, coloco meu multímetro no terra referente à saída da fonte, tá? Porque o terra da entrada é diferente, é isolado. Põe meu multímetro aqui e ligo novamente na tomada. Aí vamos supor que não deu sinal nenhum aqui, nem ameaçou de ter alguma tensão. Então eu sei que o problema, né, está antes. Aí nós voltamos aqui e vamos analisar esse circuito para ver o que pode estar acontecendo. Aí novamente a pergunta, qual o principal suspeito? Né? Então a gente sabe que tem MOSFET de 5, 10, 20, 30, 50 amperes, mas que queima também. Né? Então os componentes modernos queimam aleatoriamente. Né? São bons e tal em muitas características, mas são sensíveis. Tá? Aí você vai fazer o quê? Vai tirar o MOSFET, medir ele com multímetro e tal? Não, ainda não. Né? Primeiro a gente tem que fazer verificação aqui do PWM. Nossa, não sei nem se ficou bom aí, tanto barulho aqui nesse lugar hoje. Né? Domingão, né? Aí, voltando. Então, antes de tirar MOSFET e tal, vamos medir primeiro aqui, como que esse circuito integrado começa a funcionar, como é que ele dá partida. Então, o princípio aqui está nesse circuito aqui. Vamos dar um zoom aqui. Esse resistor e tem um diodo Zener aqui em série.
aí vai no pino 4 do CI. Tá? Então, a tensão quando liga, né, essa tensão que alimenta o CI, que é uma tensãozinha de baixa corrente, é que vai dar partida. Então, chegou a tensão aqui no pino 4, aí o CI vai oscilar, vai enviar o pulso aqui no gate. Quando o MOSFET começar a fazer o chaveamento, aí sim, nesta saída aqui do transformador, né, a gente vai ter aqui, vai ser gerada uma tensão aqui, que vai ser retificada pelo diodo, filtrada pelo capacitor e vai no pino 7 para ele continuar oscilando. Então, a malícia qual que é? É você colocar o multímetro aqui, aí você liga novamente o aparelho na tomada e ver se chega algum pulso aqui, alguma tensão residual aqui neste ponto. Por quê? Porque se não chegar nada, aí sim você já sabe que o MOSFET ou está aberto, ou está em curto, alguma coisa. Tá? Então não está dando nenhum pulso. Ou aqui no CI não está tendo oscilação nenhuma. Então, se você tem um osciloscópio, você pode até colocar aqui no pino 5 e medir na hora que liga para ver se ele manda algum pulso para o gate do MOSFET. Se você não tem, aí você tem que ir na dedução, né? Porque você não vai conseguir medir pulsos aqui com um multímetro convencional. Aí a gente tem, né, esse MOSFET, você pode até trocar ele a partir de agora, né? E aí você vai fazer outro teste. Aí se não deu nenhum pulso, não chegou nenhuma tensãozinha aqui, aí é porque o CI não está oscilando, então ele não está mandando esse pulso aqui para o MOSFET para ele começar a gerar tensões aqui nas saídas do transformador. Tá bom? Então a lógica que eu queria passar para vocês é mais ou menos isso. Tá? Este é um dos casos, né? Então tem casos que a fonte oscila, mas a tensão aqui na saída está baixa. Tem casos que a fonte oscila e a tensão está muito alta na saída, então ela desarma, né? Aí você tem que encontrar maneiras de facilitar a sua vida, né? Então uma coisa que você pode até fazer, né, para desencargo de consciência, né, antes de testar o equipamento na tomada, né, ou seja, energizado, você pegar um multímetro e vir aqui nas saídas da fonte e medir resistência aqui, ou bater continuidade para ver se tem algo em curto. Tá? Se você medir resistência aqui, tiver uma resistência muito, muito baixa, né, 10 ohms, 20 ohms, vamos dizer assim, aí você pode até suspeitar que há algum problema aqui antes de colocar na tomada. Então, em muitos casos, isso resolve. Principalmente quando você não tem o esquema do aparelho. Porque essa configuração aqui, você vê que é simples, né? São pouquíssimos componentes aqui nessa fonte. E se você não tiver esquema, você olhando aqui na saída do transformador lá, você vai ver que sempre vai ter um pino conectado ao terra e vai ter um pino que tem um diodo, seja qual for o tipo de diodo. Tá? Então vai ter sempre um diodo aqui e um pino conectado no terra. Aí você pode medir a resistência aqui na saída da fonte para ver se não tem nada em curto, né? Se tiver alguma coisa em curto, você desconecta, né, o ponto que está com curto-circuito, e aí você passa a fazer o teste com ele ligado na tomada. Mas a questão é você seguir um roteiro que você consiga pular etapas, né? Então, quando você liga na tomada, se você já vier direto aqui medir a saída da fonte, né, pode ser que tenha aqui uma tensão, por exemplo, aqui é 24 volts, pode ser que tenha 16 volts, por exemplo. Aí você tem um parâmetro para começar
a fazer o seu raciocínio e seus testes. Se não tem tensão nenhuma, é porque a fonte não está oscilando mesmo. Então, quanto mais você pula etapas aqui no começo, mais você ganha tempo, tá bom? Então, essa é uma parte do que eu queria falar, e a gente vai depois pegar na prática, né? Vou pegar algumas placas e a gente vai fazer algum teste prático, não ensinando a consertar, ok? Ensinando você como fazer testes nos circuitos. É uma maneira prática de você se localizar dentro do circuito, que olhando o esquema que é uma coisa e na placa é outra, né? De ensinar, mostrar para você como se localizar na placa, como localizar essas etapas, para você começar a fazer testes, quando você não tiver esquema, por exemplo. E algumas malícias também, que a gente tem a vivência na prática, assim, dentro do concerto, né? Porque não é mil maravilhas, né? Você pega, por exemplo, uma TV, né? Como eu peguei, por exemplo, já equipamento que o cliente fala assim, não, ninguém mexeu. Não, mas alguém tentou consertar? Não foi mexido não. Aí, abrindo o equipamento, só de olhar, eu já sei que foi mexido. Então, às vezes a pessoa não fala, né? Então, pela solda, né, o jeito que está a solda, uma pasta térmica espalhadinha num canto lá diferente, entendeu? Você sabe que alguém pôs a mão, que alguém tentou testar, e aí se complica um pouco mais, porque você não pode confiar no que o outro tentou fazer, né? Tem muitos casos, infelizmente, né? Você, por exemplo, não tem o esquema do aparelho. Aí você olha lá um resistor aqui, ó, vamos supor, esse aqui de 0,16 ohms. Aí lá na placa tem um resistor de 2 ohms, por exemplo. Se você não tiver a malícia de descobrir que aquilo foi mexido e procurar saber, procurar achar o esquema do aparelho, você pode achar que está certo, que é 2 ohms, o cara trocou, mas está bom. Aí você vai se lascar todinho, porque não vai funcionar corretamente. Então, esse tipo de coisa é só quando você passa que você vai saber o que fazer. Então, um equipamento que você não conhece, né, que você não tem esquema, é sempre muito mais difícil. Então, você se achar na placa do equipamento, precisa dessa inspeção visual para você localizar as etapas, né? Aí, infelizmente, se você não tendo o esquema, você tem que ir seguindo as trilhas lá por baixo da placa, ou por cima, ou por baixo e por cima, para você saber o que está conectado ao que, para depois você começar a fazer testes, ok? Então, quando você pega um equipamento, por exemplo, que veio de outra oficina, né, e já foi dito, né, às vezes o próprio técnico envia placas para me consertar, por exemplo, e eu pergunto por perguntar, entendeu? O que você fez? Eu troquei o CI, os reguladores aí e tal, mas não deu certo, não funcionou. Mas é só para já adiantar, porque eu vou descobrir o que foi mexido, né? E às vezes a mão do técnico coloca defeito. Então, você conhecendo os componentes, você tendo a malícia, você vai aprendendo que o tempo que você demora para soldar um diodo, por exemplo, um MOSFET, se o seu ferro de solda estiver com fuga, né, na ponta, estiver passando corrente pela ponta ali, só de você encostar aqui na placa para soldar, você pode queimar o componente. Aí é um desespero, né? Porque você vai lá, pega um componente novo
coloca na placa, solda, pum, não funciona. Aí você fica, pô, por que não funcionou? Você queimou o equipamento, você queimou o componente, aliás. Então, são detalhes que a gente precisa aprender, e se você puder aprender sem sofrer, melhor. É verdade? Tudo que eu aprendi foi sofrendo, foi quebrando a cara. Mas enfim, transformadores, né? Transformador Chopper, na minha experiência, é difícil dar defeito. Até hoje, se eu peguei mais de 30 anos aí fazendo conserto, se eu peguei 2 transformadores com defeito, foi muito, né? Mas não é difícil. Já peguei transformador linear, né? Transformador de fonte, que o transformador tinha um corpo plástico e depois ele era soldado na placa, tá? Aí o que aconteceu? A solda do enrolamento dele, do fio de cobre que era soldado no pino que vai para a placa, ele quebrou bem ali no cantinho. Então ficava dentro do plástico e eu tive que descobrir nos testes. Não era visível, né? Então, fazendo testes, aí eu resolvi tirar o transformador, desmontar, aí eu vi que estava quebrado lá. Aqui na saída da fonte, né, tem fontes que tem uma impedância bem baixa na saída. Então, se você conhecer, né, os tipos de saída aqui, você também evita mais sofrimento, porque se a fonte tem uma impedância muito baixa, né, tem fonte que tem um resistor de 100 ohms aqui em paralelo. Aí você mede com o multímetro e fala, pô, dá tendo 100 ohms, tem alguma coisa em curto. Aí até você descobrir que não é um curto-circuito, né, que não é uma fuga de algum componente, né, nada, aí sofre muito também. Então, o que eu quero passar para vocês são estes detalhes, tá bom? Para quem está começando, para quem é curioso, para quem não tem uma larga experiência. E quem já é técnico, já tem experiência, talvez nem aproveite, né, o que eu falo, o que eu estou falando. Mas para você que está começando, tá bom? Por hoje é isso daí. É você identificar a entrada, medir pulando alguma etapa, né, para você ter uma ideia do que está acontecendo, para poder não perder tempo. Então, não faz sentido você vir medindo tensão desde aqui do cabo de força, depois do fusível, depois disso aqui, depois dessa bobina, na entrada dessa bobina, na saída dessa bobina, para depois chegar aqui. Então, já mede aqui primeiro. Se aqui não tiver tensão, aí sim, aí tem um problema antes. Aí você vai, mede aqui antes da ponte, tem tensão, depois da ponte não tem, só pode ser a ponte retificadora, correto? Então, medir tensão é o fundamento, né? Não é ficar tirando componente e medindo na bancada, testando ali a frio. Medindo tensão, você descobre praticamente todos os problemas. Então, tem, por exemplo, casos que eu até falei também no outro vídeo, né? O transistor que dava fuga só quando estava alimentado. Então, tira o componente, você põe na mesa, você mede, ele está bom. Quando você põe na placa, ele dá defeito. Então, a gente vai aprendendo essas coisas na prática, e esses detalhezinhos é que eu quero passar para vocês. Depois, a medição nestes circuitos, assim, vamos ver aqui. Esses circuitos mais simples, né? Divisores de tensão, transistor, tem transistor que tem funções específicas, né? Para ligar ou desligar o circuito, né? Através de um MOSFET, ou chavear um MOSFET, né? Como aqui. Aí eu quero mostrar para vocês esses detalhes, tá? Detalhes práticos para você chegar lá e fazer um teste sem ter que ficar tirando o componente do lugar. Depois, se quiser tirar para comprovar que
que você descobriu, aí tudo bem, aí beleza. Tá bom? Por hoje é só e até o próximo vídeo.